Olá, seja muito bem-vindo ao nosso videocast Entre Relíquias e Roteiros. Aqui nós misturamos arqueologia com filmes e séries cristãos. Claro, nosso objetivo é delimitar justamente onde acaba a arqueologia e onde começa a ficção, essa liberdade poética de quem produz os filmes e todo o nosso entretenimento. Para que isso seja possível, hoje eu estou com dois convidados muito queridos. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Primeiro quero apresentar o Lucas Santos, que é teólogo e ele está aqui conosco, claro, para falar sobre arqueologia, que é a sua especialização, né, Lucas, onde você está aprendendo, está estudando, e doutora Karina Prestes, doutora em arqueologia, que também vai trazer muitas informações para a gente, informações importantíssimas. Muito obrigada mais uma vez pelo aceite de vocês. Uma alegria estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre arqueologia e a Bíblia e ficção. Como isso se enquadra, né? É. Sinto-me feliz de estar aqui com alguém que eu admiro muito, a professora Karina. E sem dúvida a gente vai aprender muito aqui, talvez desmistificar alguns detalhes que possa ter entre, pelo menos, as séries que a gente vê e a arqueologia. Então acho que vai ser muito proveitoso. Sim. Com certeza, não tenho a menor dúvida. E hoje o nosso assunto, o tema que a gente vai tratar neste episódio, é o cotidiano. Como a gente traz essas cenas que fazem parte da rotina, na época de Jesus, para dentro dos filmes e das séries. O que se trata, assim, de um fato e o que é uma liberdade poética de algo que a gente não sabe exatamente como acontecia. Então, para que esse assunto ele seja possível, para que a gente comece a nossa conversa, eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer, vou fazer especificamente para a professora. Quais eram as profissões mais comuns na época de Jesus? Então, as profissões, elas variavam de acordo com o lugar, com Ah, sim. lugar geográfico. Então, por exemplo, você vai ver que alguns discípulos de Jesus que vieram da Galiléia, eles moravam às margens do mar da Galiléia, então eles eram pescadores. Mas agora, se você for para Jerusalém, no período de Jesus, eles estavam terminando de construir o segundo templo, né, o templo de Herodes, onde Jesus esteve, fez... Foi julgado? Foi julgado, Ah, sim. onde ele também fez limpou o templo, ele expulsou os mercadores dali. Então, o templo estava em construção. Herodes ele construiu palácios, ele construiu muita coisa em Jerusalém. Então, agora, o que estava chamando para dentro de Jerusalém? Construtores, pessoas que lidavam com pedra. Porque as construções naquela época elas eram feitas primariamente de pedra. Ah, Então, sim. essas são algumas profissões que dependiam. Mas é como o mundo comum, né? Tinham vários tipos de Dependia do que pessoas. tava precisando. Então, tinha médico, tinha outras coisas também, Lucas. Tinha Claro. alguma profissão que ela era, assim, mais quista? Uma profissão que pagava melhor ou Boa. era mais rara, Lucas? Muito boa pergunta. As parábolas de Cristo elas vão se referir uma boa parte aos pescadores. Você também tem algo no livro de Atos, Simão o curtidor. Então você já tem basicamente pessoas ligadas à cobrança de impostos. Levi Mateus foi um desses homens. Uma profissão talvez considerada com prestígio naquela época, um pouquinho fora de Israel, porque ele vem de fora também, é Paulo. Então você tem alguém que trabalhava com tendas. Um detalhe interessante é que José, a gente vai falar de filmes e séries e etc. Cristo é muitas vezes apresentado como na carpintaria de José. Então, Sim. basicamente, ele está construindo móveis de madeira. Meu avô foi carpinteiro, então, de certo modo, Que eu vi muito legal. esse trabalho com pedras. Me corrija se estiver errado, professora Karina. A palavra em grego ali é tecton. Tecton não se refere apenas trabalho com madeiras, mas trabalha com pedras também. Então, Então basicamente... seria um faz-tudo, alguma coisa nesse sentido? Seria uma pessoa que trabalha com pedras, né? Eu não sei o nome em português. Não é maçonaria, mas é a pessoa que corta pedras, que lida com mármore. Ah, sim. Então, seria essas pessoas. Mas daí, essas pessoas estão conectadas também com a Um construção. empreiteiro, talvez. Empreiteiro, pedreiro. Que legal. Que estão conectados também com a construção do templo. Mas ele não estava... Ele cresceu na Galiléia, né? Uhum. Mas Era uma outra ali, região, mas algo parecido. alguns quilômetros ao norte da Judéia, de Jerusalém. Mas tinham várias cidades sendo construídas na época da infância de Jesus ao redor, cidades Que grandes. interessante. Séforis, né? Séforis. Depois também Tiberíades foi construída. Então, ele com certeza estava ali próximo. Tinha bastante trabalho. Bastante trabalho. Eu imagino, então, que essas profissões que elas são mais braçais, que elas suprem uma demanda, eram as mais comuns, mas e as profissões que a gente vê hoje que dependem de um estudo?
como um professor, um escritor, isso também existia naquela época? Uhum. Você tem algo ligado ao templo, que é justamente a possibilidade de você ser um sumo sacerdote. A bem da verdade, um pouquinho antes do primeiro século, a questão do templo estava um pouco complicada do ponto de vista, quem tivesse mais dinheiro conseguiria então talvez o cargo até de sumo sacerdote. No último episódio, nós conversamos sobre isso, que não era mais algo que dependia da linhagem, que não Uhum. precisava fazer parte da tribo de Levi, era isso? Uhum. Entendi. Então você tem o período que você vai chamar de Macabeus, um pouquinho antes você tem uma grande revolta. Mas, respondendo especificamente a pergunta, então profissões ligadas ao ensino, basicamente você tem isso. Cristo, de certo modo, por mais que ele não tivesse isso como um trabalho propriamente dito, mas a Bíblia diz que as mulheres ajudavam Cristo. Pelo menos elas Financeiramente. financiavam financeiramente. A gente tem inscrições não achadas todas em Israel, mas temos inscrições de pessoas que eram ourives, Que legal. parteiras, Uhum. médicos, fazendeiros, administradores, investidores, Existiam diversas políticos. profissões. Então, é que nem hoje, tinha diversas profissões, né? Diferentes, tecelãos, enfim, várias Uhum. profissões. Muito interessante. Eu sei, pela nossa conversa que nós tivemos previamente, que tem uma peça para o Lucas mostrar pra gente que vai ilustrar um pouco dessas informações a respeito das profissões. É uma profissão que talvez as pessoas imaginem que existia, mas que não era feita exatamente desse jeito. Então, Uhum. Lucas, por favor, mostra pra gente Claro. o que você tem aí. Eu estou pondo a luva, eu só vou tomar a liberdade de tirar um pouquinho e apresentar aqui ao pessoal que está nos assistindo. Basicamente, a gente tem essa plantinha aqui, e eu vou retomar ao que a gente vai falar daqui a O pouquinho. que é isso, Lucas? Isso que parece uma vassoura, quem sabe, é o que a gente chama de papiro. Então, no Brasil, é algo muito lindo para a gente no primeiro momento, especialmente para quem nunca pegou. Então, você tem essa plantinha aqui chamada papiro, e você tem um detalhe bem interessante sobre ela. Você basicamente tem essas vassourinhas aqui. Ela é bem grande, ela pode chegar, Mariana, até 5 metros de comprimento. Ou seja, é muito alto. Ou de altura, Uma melhor única dizendo. haste, ela cresce dessa altura toda. Uhum. Impressionante. Então, aqui no Museu de Arqueologia Bíblica, inclusive, lá nós temos no jardim uma plantação basicamente de papiro. Quem tiver interesse de um dia nos visitar, Nossa, com temos ali. certeza. Eu falei sobre isso no último episódio, nosso encontro, mas você que está assistindo esse videocast, saiba que o Museu de Arqueologia Bíblica, o cenário dessa conversa, desse encontro, é um ambiente maravilhoso. Você pode conhecer essas peças que estão sendo mostradas e, claro, muito mais, porque não caberia tudo em um único episódio, né, Lucas? E fica o convite para as Com pessoas que certeza, estão sem nos dúvidas. ouvindo, estão nos assistindo. O papiro é do nosso museu, do lado de fora. Temos o museu de dentro, nós estamos gravando, e o jardim de fora é como se fosse um outro museu. Não sei qual que é mais bonito. Ah, eu também sou Verdade. suspeita de falar, eu gosto muito do jardim. No jardim. Bem colocado. Então, só um detalhezinho, você tem essa haste aqui, então é a partir dela aqui, por meio dos recortes e por aí vai, você tem então pequenas fibras que tem todo um processo demorado, mas resumindo muito a ideia e suprimindo também, você vai colocando uma ao lado da outra para finalmente você formar uma folha que você vai chamar de papiro. Eu estou terminando letras portuguesas e eu gosto muito da etimologia das palavras. É interessante que a palavra papiro, ela futuramente vai originar a palavra papel que a gente tem. Que Então, legal. depois de você recortar basicamente todo esse material, vocês podem ver uma folha que a gente tem aqui, uma réplica de um papiro. Vou colocar uma luva só para cuidados. É feita de papiro mesmo, essa que tem aqui? Essa aqui, boa. Que legal. Isso, tá bom? Embora, eu acho que... Não sei se essa veio do Egito, mas Uhum. na antiguidade tinha muito no Egito. Hoje os egípcios, eles Que interessante. cultivam o papiro mais para os turistas irem lá comprarem os souvenirs. Com certeza. Lembra até como se fosse uma tapeçaria, né? Um trançado de um tecido. Muito interessante. É muito bacana. Foi porque essas folhas, depois de secas e prensadas, folhas não, né? As fatias do caule da planta, elas formam uma superfície relativamente bem lisa e clara. Então, é ideal para você escrever. Né? E como era o acesso a esse papiro? Era algo que a população tinha ou era algo mais caro, mais difícil o acesso?
Boa. Se a professora Karina quiser complementar, então, quem está assistindo aqui está vendo uma escrita chamada hieroglífico. Essa escrita que vai ser tão radical no mundo, logo a gente vai chegar num outro material. Só que é interessante pensar que você, por mais que tenha esse tipo de papel, entre aspas, disponíveis hoje em dia, pensar no mundo oriental de milênios atrás, professora, é algo difícil. Por exemplo, entre os egípcios havia um livro chamado Livro dos Mortos. Livro não é no sentido de capa e contracapa como a gente tem, mas ter um livro dos mortos escrito, então, basicamente, se estava dizendo que você possuiria uma condição financeira muito boa. Era um livro que poderia Era caro conter assim, feitiços. professora? Não era para qualquer um. A escrita era um negócio muito raro. Até depois, entre os judeus, eles tinham todo aquele carinho com a Torá e tudo aquilo. Por quê? Porque era um negócio muito difícil de ter, né? Era um trabalho muito laborioso e muito artesanal. Demandavam horas de trabalho para você conseguir algum volume escrito, né? Uhum. E futuramente o papiro agora ele vai ceder espaço a um outro tipo de material que a gente vai chamar de pergaminho. Ele surge um pouquinho antes de Cristo, inclusive pergaminho surge em uma cidade chamada Pérgamo, Ah, que são aqueles rolos que a que gente são os vê em rolos. filmes, em séries. A cidade de Pérgamo é uma das cidades mencionadas Uhum. lá em Apocalipse, né? Uma das 7 cidades mencionadas em Apocalipse, e tinha uma biblioteca enorme lá em Pérgamo. Que É legal. uma cidade maravilhosa, no topo de uma montanha. Dá para ver que tinha uma tecnologia muito desenvolvida, porque eles desenvolveram Uhum. livros lá, nessa tecnologia de você escrever com a pele de animal, né? Que agora é o pergaminho. Mas toda a cidade é maravilhosa. É Muito na interessante. encosta de uma montanha, mas muito alta. É muito bacana. Bem Que destacado. legal. E como funcionava? Na época de Jesus, eles já usavam, então, os pergaminhos? Boa. A professora Karina, se quiser complementar também, você já tem o pergaminho sendo utilizado. A época bizantina, a área de estudo da nossa professora, você vai ter também alguns pergaminhos. Futuramente a gente vai falar sobre o Códex, mas só exemplificando ou tornando mais claro aos nossos ouvintes e às pessoas que estão nos assistindo, você tem o papiro, algo ligado ao vegetal, e depois você vai ter o pergaminho, que é o couro do animal propriamente Ah, dito. sim, claro. Professora, quer complementar com algum achado, alguma coisa do tipo? Eu só queria complementar que esses materiais, tanto o pergaminho como o papiro, eles são materiais orgânicos. Então, é muito fácil deles se decomporem com o tempo. Então, os que a gente achou, Foram da antiguidade, que preservados? achamos, é uma raridade a gente achar. Nossa. O que é mais comum a gente achar são outros 2 tipos de escrita, quer dizer, 3 tipos de escrita. Em pedra, que daí Uhum. são as inscrições em pedra. Também em moedas, é um tipo mais comum. Em metal? Em moeda que daí vai ser metal. Uhum. E a gente consegue aprender bastante. E outro qualquer era cerâmica, porque daí a gente é chamado de ostrakon, tá Que certo? legal. Que daí é um pedaço que vaso é o negócio mais comum que existia na antiguidade. A gente já vai falar um pouco mais sobre Uhum. isso. Mas então, quando o vaso quebrava, não conseguia mais guardar nada lá dentro, não conseguia cozinhar mais nada, tomar mais nada nele. Então, o que eles usavam? Usavam agora essas cerâmicas quebradas e escreviam nelas. Então, a gente acaba sendo mais fácil de escrever nelas, é mais barato, não demanda uma mão de obra tão qualificada, porque imagina você escrever uma pedra, é muito mais difícil, você demanda um artista, uma pessoa muito qualificada. Agora, não é cerâmica mais. Então, a gente acaba achando mais na arqueologia esse tipo de... E, tem um outro que também aqui no MAB é super legal, acabei de lembrar. Olhando aqui ao nosso Olhando redor, a lembrei. volta desse cenário lindo. Um outro também, por exemplo, é um outro tipo de cerâmica que daí vão ser nos tijolos. Que legal. Que nós temos acho que a nossa... É o bebê, acho que é o artefato mais precioso que nós temos no MAB, que nós gostamos demais, é o tijolo de Nabucodonosor. O que é? É um tijolo no qual Nabucodonosor, o rei descrito lá em Daniel, no livro de Daniel, ele pega e ele constrói a cidade de Babilônia do zero. E imagina, agora uma cidade, quantos prédios não tem? E virtualmente todos os tijolos usados nesse prédio têm um carimbo com o nome dele. Eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia.
tá certo? Que legal. Então, também é uma inscrição que também veio da cerâmica. E por que sobreviveu pra gente? Tinham 2 tipos de tijolos. O tijolo que era assado e o tijolo que não era assado. O que não era assado, ele se decompunha fácil com a umidade. Mas o tijolo assado não se decompunha. Então, nesse também Muito a gente legal. tem. A gente conseguiu preservar alguma informação Isso, daquela e temos época. inscrições aí desses tijolos também. E aí a gente já conversou, nesse primeiro momento, sobre algumas profissões, e eu percebi que a gente sempre usou esses termos, essas profissões no masculino. Imagino que eram profissões mais exercidas pelos homens. E o que as mulheres, elas faziam, professora? Qual era a ocupação cotidiana? Elas ficavam mais dentro de casa? Tinham ocupações fora de casa? É interessante que, normalmente, as pessoas, elas acham que as mulheres tinham uma vida muito restrita na época do tempo de Jesus. Só que eu gostaria de convidar o pessoal que está nos assistindo e vocês também a pensarem o seguinte. Pensa que o cristianismo ele se desenvolveu ao redor de todo o mar Mediterrâneo. E ao redor do mar Mediterrâneo você vai misturar 4 culturas. Você vai misturar a cultura grega, que é a cultura dominante, por mais que Roma conquistou a Grécia, a cultura grega dominou os romanos. Então, a cultura grega, você vai misturar a cultura romana. Aí, entre os cristãos, muitos eram judeus, agora a cultura judia. E depois também a cultura local. Então, você tem essa grande mistura. Então, vamos pensar. Uma das rainhas mais famosas que nós temos da história é a Cleópatra, tá certo? Cleópatra tá vindo do Egito. Ela era uma rainha, tá? Quando que você consegue imaginar que na época de Jesus teve uma rainha tão poderosa? Tá certo? Eu vou descrever uma pequena história da vida dela. Júlio César está guerreando com Pompeu, vai até o Egito buscar a ajuda dela. Fica um pouco tempo lá, volta para Roma. Voltou para Roma, um ano depois chega Cleópatra. Em Roma tinha 2 coisas que mulheres não podiam fazer. Era se envolver na política e se envolver também no exército. Agora, Cleópatra, um ano depois, ela chega em Roma. E ela não chega sozinha. Ela chega com toda uma carreata junto com ela e com um bebê no colo. E ela Olha fala, que interessante. Júlio César, querido, nosso filho Cezinha. O nome dele era Cesário, que é Cezinha. Literalmente legal. Cezinha. Tá aqui nosso filho. Vamos unir os nossos 2 impérios e formar um grande império. Agora imagina o que não gerou nessa cultura em Roma, nessa sociedade romana, essa mulher chegando lá. E ela era umas A gente 2... acaba não pensando que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente pensa que são épocas diferentes. Pensa, aqui tá a Judéia e lá tá o Egito ou em Roma. Não, é tudo ao mesmo tempo. Tá certo? Herodes o Grande, que manda matar os bebês quando Jesus nasce, ele brigou com Cleópatra. Então, tá tudo conectado. Cleópatra, ela tinha fazendas em Jericó. Jericó, onde a história de Zaqueu, várias histórias da Bíblia se passam no Jericó do Novo Testamento. Então, agora, Cleópatra, quando ela chega com Cezinha nos braços em Roma, as 2 coisas que mulheres não podiam fazer era política e exército. Ela é a personificação disso, porque ela lidera o país dela, ela é uma rainha política, e ela lidera o exército dela. Ela gera uma comoção tremenda em Roma, e a gente consegue ver esses resquícios, gera um efeito dominó em Roma, e a gente consegue ver os resquícios disso nos achados arqueológicos, no registro arqueológico. A gente vê, por exemplo, obeliscos. Roma tem 13 obeliscos. Dos 13 obeliscos, sempre me chamou a atenção. Por que Roma tem tanto obelisco? Tá? Dos 13 obeliscos que nós temos em Roma, 8 são do Egito. Por quê? Pensa o trabalho que é você trazer um obelisco lá do Egito até Roma. É longe. É muito trabalho. É um custo muito grande. Por quê? Porque Cleópatra, ela criou esse alvoroço em Roma, esse fascínio pelo Egito nos romanos. Então tem isso. Então, Cleópatra é uma das que eu gosto bastante. Mas a gente pensa também que mulheres elas eram excluídas. Mas não só Cleópatra. Na Judéia, vocês sabiam que o último líder, o Lucas já falou um pouco dos Hasmoneus, dos Macabeus, que eles tiveram a liberdade política em Israel por cerca de 100 anos, próximo de 100 anos. Foi a última vez que eles conseguiram ter
a liberdade política dentro do seu território. O último líder, rei ou rainha, que não teve disputa foi uma mulher. Sabia que a última o último monarca de Israel era uma rainha, Rainha Alexandra. Olha que interessante. Então, as mulheres, elas estavam presentes nessas posições de destaque, políticas. Não só isso, mas normais também. Temos mulheres médicas, temos mulheres sacerdotisas, temos filântropas, benfeitoras. Mesmo. Enfim, temos várias profissões, mulheres. Muito interessante. E se a gente fosse olhar, então, para uma parcela da sociedade que ela é menos envolvida com questões políticas, talvez uma vida cotidiana mais comum, eu diria, as mulheres, elas tinham um papel dentro de seus lares diferente dos homens? Como isso funcionava? Então, as mulheres, elas tinham a liderança de administrar a casa, dentro da casa. Sim. Então, e os homens, normalmente, eles, de forma geral, trabalhavam no campo. Entendi. Mas agora, no período do Novo Testamento, existe uma mudança muito radical. Por quê? Porque o Império Romano está expandindo. Está expandindo. Está expandindo. Para o Império expandir, o que precisa? De trabalhadores. Soldados. Quem que vão ser os soldados? Homens. E as mulheres tiveram, então, que ocupar outras funções. Exatamente. Agora, os homens estão fora, não só guerreando, mas estão treinando. Guerreando, muitos morrem, outros voltam para casa e não conseguem mais trabalhar. Então, as mulheres têm que tomar um papel mais relevante na sociedade. Mas isso vão ser nos grandes centros, cidadãos romanos, né? Uhum. Na Judéia, Galiléia, na Palestina, elas vão, de forma geral, ter um papel mais típico dentro da casa. Mas, mesmo assim, elas administravam a casa e a gente vê esse papel muito relevante das mulheres na Bíblia mesmo. Então, e na história, Joséfo, também o historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, ele fala que Herodes mandou matar a sua esposa. Por que ele mandou matar a sua esposa? Que ela era dessa descendência real judia. Porque estava com medo dela fazer um complô contra ele. Então, Entendi. Se ela não tivesse um certo papel político, poder político... Não representaria um risco. Não era ameaça. Entendeu? Porque ela era uma ameaça que ele mandou matar ela. Então, estavam acontecendo várias transformações, mas, independente dessas transformações, a mulher, ela ocupava um papel muito importante na sociedade, dentro de casa e fora de casa também. Fora de casa também. Com mas, certeza. e mesmo dentro de casa, a gente tem que nuancear isso também. Porque dentro de casa, a gente tem a ideia hoje que dentro de casa eu só fico num ambiente, uma atmosfera doméstica. E fora eu só trabalho. Não era assim. Muitas pessoas... no interior a gente tem um pouco mais disso. Muitas pessoas, elas moram na casa e na frente tem uma lojinha. E você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo. Que interessante. E a parte financeira de um lar? Ela era administrada com alguma característica diferente de como é hoje, Lucas? Uhum. Só um detalhezinho também ao bloco anterior. Eu acho que é bem interessante falar, professora, e é uma tese dela, eu acho que é muito importante, da mulher, o papel que Cristo ele coloca a mulher. Então, as parábolas de Cristo, às vezes a gente pode pensar que Cristo só falou de profissões masculinas. Mas olha, a parábola do fermento é ligada à mulher. A parábola da dracma perdida é ligada à mulher. A das 10 virgens. Então, de algum modo, você também tem, ainda que não seja um grande centro a Palestina, mas de algum modo você também tem essas referências. Uma participação muito grande. E Jesus estava querendo atingir elas também, né? Se ele está contando as parábolas de mulheres, né? é porque ele tinha mulheres na audiência, né? Então, tem isso. Isso me levantou uma dúvida, Lucas, sobre a dracma. Para mim, hoje, olhando as moedas como elas existem, a minha tendência é justamente levar essa parte da cultura como eu vejo hoje e tentar analisar o texto bíblico a partir dessa visão meio anacrônica, fora do tempo, né? Deslocada temporalmente. E eu fico pensando, se a gente tivesse que colocar em uma tabela ou trazer algum tipo de tradução para o valor dessas moedas, qual seria? Boa. Olha, moeda é algo bem difícil. Talvez quem esteja nos ouvindo seja da década de 80, 70. Você basicamente tem um cruzeiro. Então, às vezes você tem uma dívida e traduzir entre aspas, ou trazer para o real é uma questão tão difícil. Então, algo que valia 1.000 cruzeiros
real pode ser tão pouco. E algo recente, foi E esses algo dias. recente. Agora imagina trabalhar com moedas antigas. Você tem várias delas. Inclusive, a gente falou de Cleópatra, me veio à mente. Quem tiver interesse de visitar o MAB, que a gente tem a moeda original de Cleópatra, aqui no nosso museu. Olha Então, só, fica essa dica. que Um legal. detalhe. O que eu posso trabalhar e a professora Karina possa complementar daqui a pouquinho é o denário. O denário, basicamente, era a média de um trabalhador braçal. Ou seja, se nós fôssemos um trabalhador braçal daquele primeiro século, normalmente a gente receberia um denário. Um denário a cada quanto tempo? Um denário é um dia de trabalho. Ah, por dia. Por dia. Tem até uma parábola de Cristo que ele conta e algumas pessoas são alugadas cedo para trabalhar, outras tardes, e as que trabalharam cedo falam, olha, como é que a gente ganhou o mesmo que o camarada que começou tarde? Sim. Então, no primeiro momento, parece não justo, mas no primeiro momento também a gente crê. Então, você tem uma moeda, ou pelo menos a dracma, sendo oferecida após o dia de trabalho. Acabou de o trabalhar. denário, na O verdade. denário, perdão, o denário. Sim. Então, você tem essa ligação do denário ligada ao dia do trabalhador braçal, pelo E a menos. dracma? Onde que a dracma entra nessa história? A dracma é uma moeda grega. Então, é o nome da moeda grega. Entendi. E também é legal, se você olhar a Bíblia, você fazer um pequeno estudo, você consegue ver, por exemplo, que a Maria Madalena, quando ela foi ungir Jesus, diz que ela usou o perfume que ela ungiu Jesus, custou 300 denários. Era um ano de trabalho. É um ano de trabalho. Agora, um ano de trabalho, então, sei lá, um trabalhador braçal, R$200, tá certo? Um dia de trabalho, um trabalhador braçal. 200 vezes 300, olha quanto dinheiro que é. Era muito dinheiro que ela colocou. Só que se você for converter agora, o tanto que Judas, pelo valor que Judas vendeu Jesus, é um terço disso. Então, ela honrou Muito mais do que Judas para aceitou. honrar, ela honrou 3 vezes mais do que Judas vendeu Jesus. Nossa, muito interessante a gente conseguir precisar, de certa forma, né? O que valia cada uma dessas moedas para ter essa troca na nossa mente mesmo. Inclusive, a gente falou que é um ano de trabalho, mas durante esse um ano o trabalhador tinha que comer, tinha que comprar coisas, então são muitos anos de trabalho para Para juntar juntar tudo isso, isso de sim, dinheiro, né? é uma fortuna. É uma Nossa, é pequena muito fortuna. dinheiro. Lucas, por acaso a gente tem alguma peça que possa nos mostrar a respeito do vaso de alabastro? Claro. Fiquei sabendo aí, olha, como quem não quer nada, já vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, então, como muito bem foi colocado, o alabastro ele é um tipo de mineral. Você pode observar na sua casa. Esse aqui está até um pouquinho sujinho, mas é interessante que o alabastro, Mari, ele é até translúcido. Ou seja, se você tiver uma luz muito forte e se ele for uma pedrinha lisa, você consegue enxergar o outro lado. Esse será que a gente conseguiria testar para mostrar? Uma boa, viu? Olha, Eu tenho aqui uma lanterna, por posso favor. mostrar. Então, Vamos a ver gente... se a gente consegue mostrar. Vamos lá. Ele aparece alguma luz do outro lado? Olha, não. É porque ele também está bem sujo. Ah, olha só, ele tem Talvez um aqui em outro cima, ó. lado também. Aham. Que legal. Mas sabia que na antiguidade, antes a fabricação do vidro ser um negócio muito... As janelas eram feitas de alabastro. De alabastro. De alabastro. Eles pegavam a pedra, cortavam e poliam e faziam as janelas de alabastro. Que legal, E voltando gente. ao jarro de alabastro, a história de Maria Madalena, é interessante que a gente vê, os evangelhos falam que ela quebrou o vaso. Uhum. Por que ela precisou quebrar? Porque tinha tampa. Por que ela quebrou? Uhum. Quando a pessoa quebrava o jarro de alabastro, era para ungir o corpo de uma pessoa morta, Ah, não seria reutilizado. para não ser reutilizado. Ou seja, ela entendeu que Jesus ia morrer e ela realmente estava ungindo Jesus para a morte dele, porque ela quebrou o vaso de alabastro. Nossa, olha como é importante a gente entender o cotidiano, porque a gente lê a passagem, impressiona, a gente se comove, entende, mas eu nunca ia imaginar, sem essa informação da professora Karina, o que estava passando na mente de Maria Madalena quando ela decidiu quebrar o vaso. Eu não sabia nem que ele tinha tampa, para ser sincera. Eu tenho aqui alguns vídeos que a nossa produção preparou pra gente, e eles vão nos ajudar a entender onde a gente consegue enxergar essa primeira parte da nossa conversa dentro dos filmes e das séries. Claro que a gente trouxe uma visão bem precisa, bem com rigor científico, técnico, de estudo profundo. E sem dúvidas as séries elas têm um caráter mais de entretenimento, talvez reflexivo.
Mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente olhar e ver o que a gente consegue encontrar que é válido, que representa a realidade e o que nem tanto. Vou passar aqui um vídeo pra vocês, vamos ver o que vocês acham. Esse daqui é um episódio, é o segundo episódio da primeira temporada da série The Chosen. Então a gente tá vendo um momento de refeição. As mesas baixas, todos sentados no chão. A comida parece ser simples, não sei se vocês estão conseguindo enxergar e o pessoal de casa tá vendo. Então, eu queria saber o que vocês conseguem apontar pra mim dentro dessa cena, que se trata de algo real, e se tem alguma informação que a gente precisa fazer um ajuste na nossa conversa. Quer começar, Lucas? Então eu começo basicamente falando que o pessoal não sentava-se em mesa como nós temos hoje em dia. Logo a professora vai falar sobre a lamparina, ou pelo menos utilizando cadeiras. Você tem basicamente, já que a gente está falando de unção, a gente falou do vaso de alabastro, a mulher vem por detrás de Cristo. Então, você tinha um divã e a pessoa se reclinava ali e os pés ficavam para trás. Isso pode explicar muito bem aquele episódio que a mulher quebra o vaso de alabastro em Cristo. Normalmente, me corrija se estiver errado, o pessoal sentava-se em uma forma de U. E você tem, basicamente, pessoas que estavam ao lado do anfitrião sendo as mais íntimas. Algo interessante que eu gostaria de destacar, a série The Chosen e outras mais, podem até apresentar esse detalhe das pessoas sentadas ao chão, uma encostada ao lado da outra. O que me chama a atenção biblicamente é João talvez seja aquele discípulo amado. Alguns debatem que sim, outros que não, mas fato é que tem um discípulo reclinado no ombro de Cristo, no peito de Cristo. Em contrapartida, o outro discípulo que está do lado de Cristo é Judas. Porque Jesus pega um pouco de pão e dá para Judas. Então, de algum modo, você tem Cristo colocando o discípulo amado do lado e o discípulo traidor também do lado. Então, da parte de Cristo, Judas ele não era um excluído entre os 12. Ele era alguém que Jesus trazia para perto. Tava tentando salvar, né? Nossa, e que do outro impressionante. lado, Pedro, aquele discípulo que se achava pelo menos o maioral, parece que ele está do outro lado. Impossível. Porque ele faz aceno, quem sabe é João, ou esse discípulo amado, dizendo, olha, quem vai traí-lo? Então, a grosso modo, Cristo coloca o discípulo amado, Judas ao lado, e Pedro, em contrapartida, parece ficar do outro lado da Tá mesa. olhando de frente pro que tá acontecendo O ali. que está acontecendo. Que legal. Um pouco mais das tecnicalidades, né? Essa mesa era chamada de triclinium, né? Que era em formato de U. Só que nós temos um problema muito grande na arqueologia, que é difícil nós acharmos casas de pessoas comuns. Pessoas como eu e você. Porque normalmente elas são menores e elas não são tão bem construídas, materiais tão bons. Elas não resistem. Elas não resistem ao tempo. Então, essas salas de jantar, essas mesas de jantar que foram achadas, os triclínios, eles são achados em casas de pessoas muito abastadas. Então, por exemplo, o rei Herodes, que ele era o rei que mandou matar Jesus quando os bebês nasceram, quando Jesus nasceu, mandou matar os bebês quando Jesus nasceu, ele fez vários palácios. Em todos os palácios dele tem um triclínio. Então, A cena, aquela descrição do momento onde Jesus ele come, se alimenta na última ceia, seria em uma mesa como essa? Seria em uma casa mais chique, um ambiente maior? Pode ser. Também fala que é a sala de cima, né? Por quê? Porque normalmente a sala de jantar era em cima, porque era mais fresco para você comer a última refeição do dia. Imagina, a Palestina é extremamente quente. Tá levando sol o dia inteiro, fica fervendo dentro de casa. Um ambiente mais fresco, arejado. Então, isso, pega o vento. Então, normalmente, as salas de jantar elas eram no último pavimento, no terraço, né? E uma pergunta me surgiu agora. Falando do cotidiano, dessas casas mais comuns, que a gente tem mais dificuldade de encontrar informações. O que essas pessoas elas comiam no almoço ou no jantar? Quais eram os alimentos que estavam presentes nesses momentos? Olha, a gente sabe que os grãos era a base da alimentação deles. Porque os grãos eles permanecem, você consegue guardar, reservar eles não se deterioram tão fácil. Então tem os grãos, algumas frutas, quando tá na estação e antes deles se deteriorarem, as frutas e as verduras. As E carnes?
carne. Então, agora a carne é um alimento super interessante da gente pensar, porque a carne, quando a gente pensa carne, a gente pensa hoje, eu vou ali no mercado e vou comprar carne. No açougue, daí eu vou ter que congelar, vou ter que pôr na É. geladeira, usar a minha eletricidade. Só que como que era na antiguidade? Na antiguidade, os animais, eles eram criados, eles não eram primariamente para a carne, eles eram criados primariamente a ovelha para lã, a cabra para o leite, e com isso agora a família vendia isso e tinha sua subsistência. Então Uma eles não família podiam comum matar o animal que não eles podia, tinham. porque se eles matassem o animal, eles matavam a fonte de renda deles. Uhum. Então, quando eles comiam carne, ou era pescado, né? Ou era caça. Se você for ver até na história de Jacó e Esaú, quando Verdade. para eles receberem a bênção, Esaú tem que buscar a caça. Porque eles não querem matar o animal deles. Ah, e tem aquela cena, vocês por favor me corrijam, mas me surgiu essa cena imediatamente quando você descreveu, na parábola do filho pródigo, que o pai manda matar um cordeiro, um animal, né? É um animal que tá mais gordinho, que é exatamente Isso para esse deveria ser momento uma ocasião muito especial. muito especial. E não é só um animal que eles estão engordando para a ocasião super especial. Que Então, legal. não foi só matar um animal, não foi só um sacrifício Mais um financeiro. dia normal. Não, foi extremamente especial. Que interessante, muito legal Muito. isso. E quando a gente fala de utensílios, Lucas, eu queria saber o que eles usavam nessas refeições. Então, eu penso assim, eu vou agora servir um jantar aqui para nós três. Vou pegar os pratos, os talheres, os copos, ou pedir alguma comida, vou assar algo, e aí a gente prepara o nosso jantar. Como que eles montavam a mesa? Boa. Pensar mais uma vez, hoje em dia, no século XXI, como seria na época de Cristo, acaba sendo um anacronismo. Como a professora falou há pouco, na arqueologia você encontra muitas evidências de pessoas que têm dinheiro, por conta que elas deixaram. Sim. Então, você tem basicamente, no MAB, pelo menos utilizando como exemplo, você tem uma colher, copos herodianos feitos de pedra, logo o pessoal vai ver. Então, você tem esses utensílios do dia a dia utilizados justamente para comer, às vezes para preparar o alimento, como uma pedra de moinho. Então, você tem esses materiais que para a gente pode parecerem antigos, mas para a época era uma sofisticação em tanto, não é, professora? A cerâmica era o material principal deles. A cerâmica era, o vaso de cerâmica era feito a panela, ela era o potinho de plástico, Tupperware para guardar, ela era o prato para comer, ela era o copo para tomar. Tudo era feito de cerâmica. Era a garrafa, era tudo feito de cerâmica, tá certo? Então, na época bíblica, e elas duravam um certo tempo. Só que quando o povo de Israel, o povo de Judá, volta do exílio babilônico, agora eles têm as profecias, eles sabem que o Messias vai vir. Mas eles querem se preparar para o Messias. Então, eles começam a ter uma série de regras para se preparar para essa vinda do Messias, porque eles acham que eles têm que estar super puros para a vinda do Messias. Então, dentre eles começam a pensar que a cerâmica ela poderia conter impurezas. E agora, eles param de usar cerâmica no dia a dia, eles começam a usar jarros e utensílios de pedra. Nós temos um aqui. Muito interessante. Antes de mostrar esse utensílio de pedra, vou mostrar um outro vídeo para vocês. E aí a gente já vai, porque eu acho que todo mundo quer ver, né? Eu também quero ver. Esse daqui é um vídeo que vai mostrar, então, a possibilidade de como estava acontecendo esse jantar. A representação é de uma casa mais simples, não é de uma casa luxuosa, de alguém muito rico. Mas como a gente conversou, pessoal, é um pouco difícil de também imaginar como seria essa casa. E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo referente justamente a essas tigelas, esses potes, olha, de cerâmica que a professora estava mencionando. Professora, esses potes, né, tudo isso, é coerente? É desse jeito mesmo a aparência deles? Então, os potes, eles variavam de acordo com o período. Então, Nossa. que nem hoje, pensa num arqueólogo, daqui a 2000 anos, ele vai estar escavando um NASP, tá bom? Um MAB. E daí ele vai achar diferentes tipos de celular. Então, por exemplo, o iPhone 1, ele sabe que é de uma época que era usado. O iPhone 10 é de outra época, o iPhone 14 de outra época.
Assim como os celulares foram mudando, e a gente consegue ver as mudanças nele, vai uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras, o tipo da câmera é diferente. Na antiguidade, a cerâmica também ela ia mudando. A moda da cerâmica ia mudando. Então, agora, um bom arqueólogo bem treinado, ele consegue datar a camada que ele está escavando com uma precisão de 25 anos. Que legal. Com Só base na baseado cerâmica? na cerâmica. Mas não, Impressionante. e não é qualquer parte da cerâmica, é só nessa parte de cima. Só que, como eu estava dizendo, na época de Jesus, agora, tanto na Galileia como na Judéia, eles quase não usam mais cerâmica, eles estão só usando pedra, por causa desse medo deles ficarem impuros, De contaminar algo. de contaminar. Eles querem estar puros para que o Messias possa vir. Que legal. Lucas, você pode pegar pra gente, por favor, esse claro. utensílio? Vou pegar com muito cuidado. Muito cuidado. Professora, se a senhora quiser ir falando A pro Então, pessoal. receita? Se lembra que eu falei no começo que Herodes estava construindo muito... ele construiu o templo e vários prédios em Jerusalém. Então, com essa construção, se desenvolveu muito o conhecimento de como lidar com pedras. Eles têm muitos pedaços de pedra. Então, eles desenvolvem o uso de jarros de pedra para comer. Eles têm, Que legal. tem Isso é um jarro ou é um copo? é uma jarrinha, né? Tem o biquinho para entendi. servir. Então, eles têm tudo. Tem até bandeja, tem panela, tem tudo de pedra. Se você for no Museu de Israel, lá você vai ver que tem um enxoval completo de... Deve ser caro também produzir algo assim de pedra. Isso. Então, eles acharam algumas pedreiras nas quais eles tinham isso, e essa parte de dentro do copo, eles acharam vários. Então, ali eram fábricas desses. Só que não eram só para os ricos, todo mundo usava, porque todo mundo estava esperando o Messias. Então, mesmo que fosse algo mais custoso, existia uma preocupação em investir nisso, em adquirir esses materiais para Isso. utilizar. Tinha. E ela é distribuída por todo Israel. Onde tinha... Então, era na Galiléia e na Judéia. No meio nós temos a Samaria, que eles não aderiram a essa prática, mas tanto na Galiléia como na Judéia. Isso Tinha. acontecia. E os talheres, eles também eram utilizados? Ou a gente estranharia se a gente fosse teletransportado para os dias de Jesus? Como seria a nossa refeição? A gente teria que se adaptar a uma forma diferente de se alimentar? Olha, é difícil da gente falar isso. Aqui no MAB nós temos uma concha. O Lucas pode mostrar para nós a concha. Olha, ela tá até em uma posição, pessoal, diferenciada. O Lucas vai mostrar pra vocês. Ela é muito frágil. de Do que ela é feita? Uhum. Essa aqui, ela é feita de bronze. Professora, quer falar mais sobre ela? Vou posicionar Pode aqui. falar. É um detalhe interessante pensar como seria, então, esse tipo de alimentação. Às vezes, quando a gente muda de país para país, a gente já sente essa diferença. Isso é verdade. Uma coisa é comer com garfo e colher. Outra coisa, ou faca, né? Com faca. Outra coisa é ir para o Oriente e comer com palitinhos. Então, Completamente basicamente, diferente. nós teríamos essa diferença muito grande. Sabe que hoje os antropólogos eles começaram a desenvolver uma técnica que se chama etnografia, que você compara algumas práticas de comunidades rudimentares, rústicas, com a época da antiguidade. Se você for fazer isso hoje, se você for almoçar ou comer uma refeição importante na casa dos beduínos, você vai ver que eles não usam talher. Os beduínos vivem de maneira muito parecida com o que o povo da Bíblia vivia. Quem são os beduínos? Os beduínos são as pessoas que vivem no deserto, ali da Arábia, da Jordânia, naquela região, do Oriente Médio. E eles vivem em tendas, que nem os patriarcas viviam, e eles criam animais, vivem um estilo de vida muito parecido. Até a última vez que eu vi, comecei a ver que eles estão com umas tendas um pouco mais desenvolvidas. Eu falei, não gosto. Calma, volta. E é muito mais legal se permanecerem com aquelas tendas feitas de pelo de camelo. Pelo de camelo. Nossa, que Super legal. Uma tradição milenar. Então, voltando a essas tradições milenares que a gente vê dentro dos beduínos, junto dos beduínos, dentre elas, eles não usam talher para comer. Quando a gente foi na casa deles, eles normalmente chamam a gente para ir na casa deles. Ele tinha o arroz. Ele pegou, Karina, arroz? Deu assim, arroz. Frango. Fez um bolinho.
Ele, Pronto. come, Uhum. ok. Arroz, você... Completamente diferente do que tá Totalmente. acostumado Então, aqui, sem né? talheres. Sem talheres. Uhum. Eles tinham talheres para os visitantes, mas os locais, eles comiam sem talheres. Então, Que legal. eu imagino que era mais comum comer sem talheres. Ainda que a gente encontre um talher aqui, outro talher aí, não é algo que é muito... que aparece muito Diferentemente naquela época. dos vasos, que aparece por todo lugar, talher. Então a gente percebe que é algo que realmente era mais frequente. E até porque o metal ele era mais caro, a Uhum. tecnologia de lidar com metal era uma coisa mais difícil mesmo. A gente tem uma outra cena, Lucas, eu acho que você vai gostar de ver isso, Uhum. que é referente justamente às festas. Imagino que assim como acontece conosco, as festas elas são ocasiões especiais, mudam alguns hábitos que são específicos desses momentos. A gente tem aí uma refeição farta, um ambiente mais luxuoso e todas as coisas elas vão mudando, né? Ficam diferentes do que a gente espera que seja o dia a dia. O que a gente consegue observar nessa rotina de uma festa que difere do Uhum. dia a dia, do cotidiano em Israel? Boa. Mari, trabalhando com o primeiro século, então você basicamente pode ver lamparinas ali, ou melhor, velas, à semelhança do que nós temos hoje em dia. Como a professora Karina havia dito, então, os objetos arqueológicos são tal como os aparelhos celulares, eles vão mudando ao longo do tempo. Uhum. Então você tem lamparina, inclusive aqui a gente tem ao lado, vou pegar uma aqui, essa é do período, não é do período de Cristo, então ela é do que a gente chama de Antigo Testamento, ela é bem larga. Professora, você complementa também? Essa Você- parte que está escurecida é onde acendia o pavio? Exatamente. Então, à medida que o tempo vai passando, as lamparinas elas vão se tornando menores e Uhum. algumas delas, inclusive, vão ter desenhos. Na época de Cristo, a lamparina ela não é tão grande assim. No Museu de Arqueologia Bíblica, que a gente tem algumas do primeiro século que poderiam se aproximar daquela de Cristo. Inclusive, o tamanho da lamparina pode explicar o porquê da parábola das virgens do azeite acabar tão rápido. Ela era menorzinha? Era menor. Por isso da Mas me reserva de explica. azeite. Vamos até explicar para quem tá assistindo Uhum. de longe. O azeite, ele fica onde nessa lamparina? Boa. O azeite, primeiramente, já que a gente está trabalhando em Israel, você tem aqui no Museu de Arqueologia Bíblica também no Jardim, as oliveiras. Uhum. Das oliveiras você vai ter as azeitonas e futuramente você vai colocar o azeite aqui nessa parte maior e uma espécie de pavio sobressaindo. Ah, sim. Então o pavio ele tá apontado para cá, isso vira uma tigela, uma Uhum. banheirinha pro azeite Ah, e ali fica aceso. Para aquelas pessoas que gostariam de aprender mais sobre as lamparinas, nós temos aqui todo um painel para a gente analisar o desenvolvimento das lamparinas. Mas é basicamente, que nem o Lucas explicou, era um pratinho. No começo era um prato só. Depois eles pegaram e pinçaram essa borda. Pode ver que é como Uhum. se fosse um prato. Que Ah, você alguém pinça. apertou aqui. Uhum. Entendeu? Apertou ali. E daí virou, agora essa pinçada é onde vem o pavio. E elas vão até que se fecha totalmente e vira aquela lampadinha de Aladim. Parecida Ah, com aquela sim. lampadinha de Diferente do que a gente tá vendo na série, que Bem são diferente. as velas de cera que a gente tem hoje em dia, mas que na Uhum. época não eram utilizadas. Sim. Não tinha vela. Uma outra coisa que eu achei interessante é os copos, os utensílios de um ambiente festivo, de uma casa talvez com muito dinheiro, eram diferentes dos copos e dos utensílios de uma casa menos abastada? Eu falo sobre o material que eles eram feitos. Mudava também ou era mais ou menos parecido? Então, a gente tem uma mudança, a gente consegue ver, a maior parte era usada de pedra em Israel na época do Novo Testamento, mas existe uma mudança sim. Existem as importações. Então, tem os que são feitos localmente e existe material importado da Grécia, né? Famoso da Grécia. Que é um vaso bem bonito, bem grego. A pintura grega ela é muito, muito distinta, muito específica, muito característica. Então, a gente tem essa mudança. Então, quando a pessoa tem esses vasos muito decorados, Que são de fora. são de fora, é mais caro. E também o Ah, material, a argila que é feita é melhor, ela é mais fina, então demanda um trabalho mais bem feito. Tem semelhante vários... ao que é hoje, pra você trazer algo de sempre longe teve. é caro, pra usar um material maior fica mais caro, melhor fica mais caro também. Sim, exatamente. Entendi, faz sentido. Mari, Algumas mas não coisas não mudam. Pro, e se você quiser falar também,
me complementa, por favor, não é nenhum santo graal, viu? Como o pessoal Não. hoje entende que seria um copo Não. muito sofisticado, aquele que Cristo utilizou. Com pedras Não. preciosas, cravejadas. Não Não. existia isso Não, nesse provavelmente contexto. era alguma coisa de pedra, assim. Ai, que legal. Muito bom a gente desmistificar essa questão também. Eu tenho uma outra pergunta que é relacionada aos vasos. A professora Karina mencionou que onde você olhava tinha tigela, tinha vaso de cerâmica para todos os lados. E aí tem uma parábola, uma história, que na verdade não é uma parábola, é uma história mesmo, que Jesus estava no casamento e acabaram os vasos com vinho, e aí não tinha os odres velhos, os odres novos. Como que isso funciona? Como essas coisas elas eram armazenadas? Existia uma finalidade específica para cada pote ou para cada vaso? Eu falo uma parte, o Evangelho de João fala de metretas. Às vezes a gente pode pensar que seria algo como uma garrafa d'água que a gente pega na geladeira. Metretas é uma definição não tão fácil para a gente saber quantos litros teria ali, mas alguns estudiosos colocam de uma maneira mais conservadora de 40 litros em diante. Então, o mínimo que você tem é 40 litros. Interessante que Cristo ele vai transformar aquela água, sendo que tem vários outros potes, em basicamente vinho, por meio do milagre. Ou seja, é vinho para muita gente, viu? Eram vasos muito grandes. Grandes. Ah, entendi. Tem alguns tipos diferentes de vaso, né? Então, tem um vaso um pouquinho mais fechado, que é um jarro normal. Aí tem a ânfora, que daí ela não tem uma base. O jarro normal tem a base. A ânfora ela tem uma base arredondada, que você não consegue deixar ela parada sozinha no chão. Tem que ter um suporte para ela. Também tinha... Enfim, tem vários tipos. Mas é interessante que nessa história de Jesus no casamento, transformando água em vinho, eram jarros de pedra. Não eram jarros de cerâmica, eram jarros de pedra, parecido com isso, só que daí grandes. E deles podiam ser usados tanto para líquidos como para cereais também. Sim, era para armazenamento. Para armazenamento. Para uma coisa ou para outra. Que interessante. E é interessante também que na arqueologia, quando a gente está escavando, a gente acha não só o jarro, mas a gente acha as tampinhas do jarro também. Aqui a gente tem, aqui no MAB, nós temos a tampinha do jarro, parecida que provavelmente dos jarros que eram armazenados os manuscritos do Mar Morto. Muito interessante. Até para que os manuscritos chegassem, como você tinha explicado, professora, eles eram orgânicos. Então, para eles sobreviverem por tantos anos, estavam muito bem armazenados. Bem guardadinhos. Então, eles estavam enrolados, depois um linho, e depois o linho dentro dos vasos tampados. Então, muito bom. Que legal. Tem mais vídeo, hein, gente, para vocês analisarem. Vou mostrar aqui o próximo. Diz respeito à iluminação. Então, a gente tem uma cena de The Chosen, esse é o 4º episódio da 2ª temporada. E são utilizadas velas, se eu não me engano, na cena também. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Mas eu percebo que realmente fica muito escuro. E como não existia a energia elétrica, não tinha como trazer luz para dentro das casas, acho que isso impacta também a rotina dentro dos lares, né? A depender da luz, da iluminação. Então, a gente pode assumir, professora, que no período noturno era com menos atividades, tinha menos entretenimento, menos interações? Sim. A gente, voltando um pouco à história das lamparinas, tinha algumas lamparinas que elas tinham vários bocais, elas eram grandes e elas tinham vários bocais. Então, agora, a chama se multiplicou por 10, porque tem 10 bocais, então elas iluminam muito mais. Tem algumas que a gente sabia que eram penduradas, que tinham o ganchinho, o buraquinho para você pendurar. Então, tem essa variação. Mas também existe a variação das casas. As casas, na Palestina, o material base de construção são pedras. Então, as janelas são muito limitadas. Tem até uma casa em Jerusalém, que ela foi destruída no 1º século, com a invasão dos romanos, que se tornou um museu hoje, que é chamada de Casa Queimada. Não tem janela. Nossa, simplesmente não tinha. Não tem janela, só tinha portas. Olha só. As portas, elas davam para um pátio interno. Então, isso é muito comum na Judeia. Na Galileia, você tem algumas janelas, mas são pequenas, porque você não tem essa estrutura para você segurar as pedras. Existe uma limitação. Existe uma limitação. Os romanos já mudaram, porque agora eles fizeram os arcos, né? Que tem aquelas pedras, a pedra angular em cima. Então, tem toda essa história. Mas ali na Palestina era assim. Então, a iluminação natural era bem pouca. Mas à noite você tinha que acender a lamparina
Mas isso demandava dinheiro também, porque você tem que agora O gastar o azeite. azeite. Que a gente Olha sabe na só. Bíblia por várias vezes que é muito caro e muito precioso para eles o azeite. Lucas, talvez por isso as refeições aconteciam do lado de fora, em algum ambiente mais iluminado, mais arejado, ao invés de ter uma cozinha fechada ali dentro de casa? Uma boa pergunta, viu? Às vezes a gente pode pensar também que o pessoal na Palestina jantava tal como a gente aqui no Brasil, às vezes 11 horas da noite. Só que muitas vezes, quando o sol se punha, já era o momento de você colocar os animais para dentro de casa, você se preparar para um novo dia. Então, a questão de horário deles era bem diferente da nossa hoje em dia aqui no Brasil. Bem posto, Lucas. Isso É verdade, a gente vai Exato. dormir depois da meia-noite e acorda Uhum. quando o sol já nasceu há algum tempo. Eles tinham que, na verdade, voltar um pouco antes ainda do sol se pôr, né? Porque guardar os animais, eles tinham que se preparar antes de cair a noite pesada, a escuridão, né? Eu fico tentando imaginar, organizar a casa e põe animal pra dentro e troca roupa, talvez, Preparar a e prepara a refeição. cama, prepara a Preparar a refeição com tudo refeição. escuro. Não ia ter como, não É, ia ter a menor condição. Tem outro vídeo que eu vou mostrar aqui, que ele é um vídeo que, na verdade, a gente já viu. A gente viu no começo do episódio, mas agora a gente vai focar na janela. Ela aparece ali, ó, com uma iluminação, ó, bem pequenininha. O dia tá acontecendo lá fora, mas dentro de casa tá tudo escuro. Seria algo nesse sentido? Esse seria um ambiente dentro de casa? Provavelmente. Seria escuro mesmo. Eu não lembro agora aonde que tá se passando essa cena, se é mais na Judéia, em Jerusalém, ou se é na não me Galileia. lembro. É no 5º episódio, alguma coisa está acontecendo. Então, na Galileia tinha um pouco mais de janelas, mas na Judéia não tinha quase nada de janela. A iluminação que ia vir através da porta ou dessas lamparinas que eram usadas. Sim, e aí faz toda a diferença, né? A gente tem um ambiente que favorece a vida acontecer fora de casa também. Então, a interação com as pessoas, o ambiente onde você vai trocar ideia, que você vai cuidar de um animal, que você vai viver sua rotina, né? E as casas eram muito menores, elas eram bem pequenininhas as casas. Casa de 100 metros quadrados era de pessoa extremamente rica e provavelmente não morava só uma família. Era a família estendida, então. Eram os pais com os filhos que eram casados com seus filhos. Porque era mesmo só para proteção do inverno e à noite, porque usavam muito o lado de fora. O que eu acho super interessante, né? Porque hoje em dia quase todos nós sofremos com deficiência de vitamina D. Mas naquela época... Se a gente ficasse fora de casa, se a gente seria tivesse problema. Na época bíblica, esse não teria No deserto, então, não ia faltar sol. Não. Gente, é interessante a gente olhar para essas cenas, porque todas elas estão mostrando uma realidade que a gente não vive, a gente não convive nesses ambientes, mas tem semelhanças também com a nossa realidade que a gente consegue vislumbrar aqui e ali também. E aí me vem uma pergunta, todas as pessoas, elas tinham acesso a essas lamparinas? Então, lamparinas, elas eram algo comum a todas as casas, Lucas? Uma boa pergunta. E algo também do cotidiano que a gente possa pensar é de chão. Chão colorido era uma novidade ao mundo antigo. Chão batido normalmente era de pessoas humildes. Por isso que talvez uma das parábolas de Cristo, que é a dracma perdida, aquela mulher tem tanta dificuldade, levando em conta pouca iluminação, quem sabe? Lamparinas... E um chão que era de terra. E a moeda, provavelmente, ela já estava oxidada e daí fica da cor da terra. Misturada. Uma moeda caiu no chão cai no meio da terra, não tem luz, não tem uma janela direita. Agora faz sentido mesmo a parábola. Olha, as pessoas ricas, elas realmente tinham lamparinas às vezes mais sofisticadas. E à medida que o tempo passa, elas poderiam até ter uma espécie de desenhos à medida que o tempo vai avançando. Até onde eu sei, pessoas humildes também teriam lamparinas dentro de casa. Sim, era comum, não era caro de fazer. Era necessário. Porque a cerâmica, o fazer da cerâmica, era que nem você fazer pão, que nem você amassar o trigo para você fazer pão. Quase todas as donas de casa tinham a roda de oleiro dentro de casa para fazer a sua própria cerâmica. E agora as lamparinas, já na época de Jesus, elas eram feitas com moldes, tinha quase uma fabriquinha de fazer. Sim. Então, faziam suas próprias lamparinas em muitos casos. Era fácil de fazer. Então todos tinham. Muito bom. Tem mais uma cena para mostrar, que novamente a gente tá falando do banquete. Essa é uma cena que a gente observou anteriormente. Ali tem até alguns copos de metais. Esses copos de metais, eles aconteciam? Isso existia? Olha, metal assim como está sendo mostrado, eu desconheço. O que a gente sabe, por exemplo, até temos aqui no MAB, é uma panela feita de chumbo. Olha só. Certo? Mas esses copos,
candelabros, sim ou não também? Talvez sim. Sim, candelabros, sim. alguma coisa, mas não é com a vela de cera, né? Ah. Então mudou. Os candelabros eram com que velas? Então, pensa na menorá, aquele símbolo dos Uhum. judeus, né? Então, é como se fosse 7 hastes, e daí em cima você coloca o azeite e o pavio. E você Então o coloca. castiçal, ele não apoia uma vela. Ele Ela, é a própria vela, ele é a onde própria é vela e colocado o dentro azeite. tem o azeite. Aí complica, fica totalmente diferente na minha cabeça. Eu não tinha pensado nisso ainda. Um outro vídeo mostrando também esses utensílios, ali tem algumas lamparinas penduradas. Elas parecem ser de cerâmica também, né? Isso aqui, nessa Eu lamparina, tinha até daí tem uma vela em cima. uma vela em cima. Pensa, em vez da vela, coloca um paviozinho dentro, o azeite de Se a gente oliva. tirar a vela daquela parte, a gente consegue imaginar que existiriam lamparinas penduradas também. Que legal. Me lembro agora também daquela passagem que diz que não se acende uma candeia e coloca ela debaixo e esconde ela. Na verdade, você coloca no lugar mais alto da casa. Pra Seria iluminar. justamente por isso? Isso, e também porque o acender a lamparina é caro, porque você tem que usar azeite. Então por que você vai esconder? Você vai Essa tá luz. queimando o teu dinheiro, literalmente. Você tá queimando os Que seus recursos, interessante. né? Muito legal. Tem uma outra cena que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas aí eu já vou chegar neste momento pra gente conversar. A gente conversou bastante sobre essa estrutura da sociedade, o papel que as lamparinas elas ocupavam no cotidiano também, mas eu não perguntei uma coisa. Essas lamparinas, por serem de cerâmica, eu acho que elas podem se quebrar em algumas ocasiões. Existia um cuidado diferente para transportar esses objetos ou para armazenar esses objetos? Eu desconheço algum cuidado que foi referido a isso, mas provavelmente Com que nem certeza hoje tinha que ter uma estratégia que para nem não eu quebrar, né? tô cuidando aqui pra tomar água e não deixar cair. Mas nada que a gente tenha documentado, algum cuidado especial. Mas eu acho que fazia parte do dia a dia, que nem hoje a gente quebra alguma coisa e joga fora. Em escavações arqueológicas, às vezes num sítio arqueológico, que um deles é chamado de Tel, tem 2 tipos de sítio arqueológico no Oriente Médio, o Kirbet e o Tel. O Tel é elevado, né? São várias camadas de ocupação. Então, às vezes, no Tel, você acha uma salinha que era o lixo das cerâmicas. Então, era comum, fazia parte do dia a dia. Quebrou, então agora eu vou jogar fora. E aí fica no chão? É uma sala com 2 metros de cerâmica, assim, que ali era o depósito das pessoas. Que interessante. Então, mas só que isso é quase ouro. Acontece que quebra. Quase ouro pro arqueólogo, porque daí agora a gente sabe que provavelmente levantar todas as peças a gente vai conseguir recuperar. É um quebra-cabeça. É isso que eu imagino, um fenomenal. trabalho para conseguir montar. Porque pensa, são todas quase da mesma cor. Você tem que prestar muita atenção, que elas variam um pouquinho de cor. E daí pensar que daí é um quebra-cabeça 3D, tudo monocromático, né? Então, mas é interessante. Uma vez que você começa a pegar o gosto... É um tesouro. Assim, Tem vários ali para você montar e descobrir o que era. Essa outra cena que a gente vai ver já é referente à novela 10 Mandamentos, que foi produzida pela Record. É uma época diferente da época de Jesus. E aí tem a representação de cerâmica, tem lamparinas. Existia uma diferença entre as lamparinas dessa época e as lamparinas da época de Jesus? A professora Karina já mencionou que elas foram mudando ao longo do tempo como celulares. Mas que mudanças a gente conseguiria enxergar em uma distância tão grande de tempo? As lamparinas, elas foram ficando cada vez um pouco mais requintadas, vamos dizer assim. Então, a gente tem algumas lamparinas aqui que era só como se fosse uma xícara, só que sem sem a alça. É um copinho, uma tigelinha pequenininha. Depois são esses pires, que é um disquinho, que você faz um pedaço de cerâmica, e você só dá aquela pinçada. E aí elas vão mudando, vão evoluindo. Quando chega no período romano, no período de Jesus, tem uma típica que é chamada a herodiana, que o biquinho, pensa na lâmpada de Aladim, né? Então tem o bico, onde sai a chama, só que esse bico é quase trapezoidal. Tem um trapézio e normalmente ela tem uma decoração em cima e é bem redondinho, onde coloca o azeite. Toda trabalhada, uma coisa Tem algumas que são bem diferente. trabalhadas, outras que são lisas. Tem as duas, No formato. Então, mas aí depois você vai pro bizantino, aí quase todas são decoradas, porque daí você já tem esses moldes, né? Elas são feitas com molde.
Ah, então já fica algo mais fácil de ser produzido em quantidade. Sim, sim. Muito interessante. Tem um outro vídeo também que vai demonstrar pra gente essa época de Moisés, e aí aparecem outros utensílios. Esses outros utensílios do cotidiano, eles também mudam? Ou é mais fácil de perceber o tempo passando através das lamparinas? Todos os outros utensílios, eles passam por transformações ou é algo mais parecido? O que a gente mais vê a transformação são nos vasos. Ah, nos vasos. Nos vasos. Porque as lamparinas é raro achar. A gente não acha tanto assim lamparina. Acha, mas menos. A gente acha muito mais vasos. E, talvez a lamparina tinha menos ou ela se quebrava mais. Não sei, mas cacos de vaso a gente acha por todo muito lugar. E daí esses vasos eles vão mudando. Então, por exemplo, hoje tá muito na moda essas canecas, né? Uhum. Mas na época da nossa avó, da minha avó, era a xicrinha. Ah, que ela Pra tomar o é chazinho. arredondada. Tem uma que é arredondada, tem outras que são meio um perfil de S, assim, aqui Uhum. fazem assim. Então, essas mudanças, aí a gente consegue datar. Então, às vezes, pensa num jarro. O pescoço do jarro é maior, a alça é de um jeito, o ombro, né? Então, tem aqui o pescoço, a boca, o pescoço, aí a gente chama aqui de ombro. Então, o ombro é de um jeito, enfim, tem várias. Vai variando. Vai variando, e aí os arqueólogos conseguem discernir e datar. Muito interessante. Eu acho que quando a gente para analisar esse cotidiano, esses detalhes, que muitas vezes ficam tão restritos aos especialistas. Por exemplo, a professora e o Lucas, eles conseguiram trazer pra gente informações que dentro do MAB são repetidas, são contadas, são divulgadas. Mas fora desse ambiente, acadêmico inclusive, talvez a gente olhe só admirando, olhando assim essa produção audiovisual, a novela, o filme ou a série, e fale, nossa, que legal, e fica por isso mesmo. Quando a gente consegue conversar, quando a gente cria esse espaço para essa troca, fica muito rico, e eu acho que outras pessoas se beneficiam também de uma conversa que poderia ter ficado restrita ao ambiente mais exclusivo. Não é, professora? Perfeito. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês neste episódio. Foi um grande prazer tê-los aqui conosco no videocast Entre Relíquias e Roteiros. Vou me despedir agora de vocês e peço licença para me despedir também do público. Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Foi um prazer estar aqui com vocês, muito legal falar de arqueologia e da Bíblia. E fiquem ligados nos próximos episódios. Com certeza. Olha, foi um prazer participar aqui com cada uma de vocês, o pessoal que está à nossa volta também, sempre aprendendo. E fica o convite. Olha, caso você não tenha visitado o Museu de Arqueologia Bíblica, fica o nosso convite estendido a você, ou caso você conheça, retorne. Tudo bem? Eu tenho uma outra mensagem também. Os professores podem dar 10 para os alunos. Com certeza. E quero dizer para você que está nos assistindo que você assista ao nosso próximo episódio. A gente vai se encontrar na próxima semana com mais descobertas, com novos convidados. E o mais importante é que você consiga aprender essas informações e levar para sua rotina, contar para o amigo, contar para a família, contar para todo mundo. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, curta este vídeo, compartilhe, leve essa mensagem para outras pessoas, esse aprendizado para outras pessoas, e a gente se encontra na próxima oportunidade.